bem com vocês? Preparado para mais uma aula de língua portuguesa? Comigo, professora Márcia Ramos Martins. E comigo, claro, professora Pura Moreno. Vamos aqui para mais uma aula da melhor disciplina do mundo, como eu sempre digo, que é nada mais, nada menos do que língua portuguesa. Aula 39.1, produção de texto e interpretação de texto verbal e não verbal. Vamos ver aí a leitura. Foca na leitura, aluno da NASA, também na interpretação de texto verbal e não verbal. Na verdade, nós vamos trabalhar sobre essa leitura imagética que sempre a gente fala durante as aulas de língua portuguesa. Vamos entender essa construção, né, de gêneros que aí são produzidos com esses dois tipos de linguagem. A habilidade da aula: ler, produzir e interpretar textos em diferentes gêneros de discurso, usando as modalidades oral e escrita, adequando-os às diferentes exigências do contexto situacional. Beleza, e chegando o nosso texto atual com o tema O Pavão, de Rubem Braga. Eu considerei a glória de um pavão ostentando o esplendor de suas cores. É um luxo imperial, mas andei lendo livros e descobri que aquelas cores todas não existem na pena do pavão. Não há pigmentos. O que há são minúsculas bolhas de água em que a luz se fragmenta como em um prisma. O pavão é um arco-íris de plumas. Eu considerei que este é o luxo do grande artista. Atingiu o máximo de matizes com o mínimo de elementos, de água e luz, ele faz seu esplendor. Seu grande mistério é a simplicidade. Considerei, por fim, que assim é o amor, ó minha amada, de tudo que ele suscita e esplende, estremece e delira em mim, existe apenas meus olhos recebendo a luz de teu olhar. Ele me cobre de glória e me faz magnífico. Beleza, então, né, vamos aí para o nosso momento agora, conhecer, é claro, o autor desse texto, momento sobre o autor. Rubem Braga nasceu em 1913 e partiu para a glória em 1990. Foi um escritor e jornalista brasileiro, tornou-se famoso como cronista de jornais e revistas de grande circulação no país. Foi correspondente de guerra na Itália, embaixador do Brasil em Marrocos. Como cronista, mostrava seu estilo irônico, lírico, extremamente bem-humorado. Sabia também ser ácido e escrevia textos duros defendendo os seus pontos de vista. Fazia crítica social, denunciava injustiça, a falta de liberdade da imprensa e combatia governos autoritários. Ok, vamos lá conhecer algumas obras de Rubem Braga. O Morro do Isolamento, Um Pé de Milho, O Homem Rouco, A Borboleta Amarela, A Traição das Elegantes, de ti, Copacabana. Ai de ti, Copacabana, Recado de Primavera, Crônica do Espírito Santo, O Verão e as Mulheres, As Boas Coisas da Vida. Beleza, e vamos chamar aí a árvore do conhecimento, trazendo aí o tema da aula, que é o quê? É o texto verbal e não verbal, ou seja, a interpretação textual. Aqui, amadinha, a gente já vai começando analisando esta imagem aqui, ó, da nossa, o quê? Árvore do conhecimento, que você já vai trazendo, você vai utilizar a sua bagagem, o seu conhecimento de mundo, o seu conhecimento prévio. Beleza, e se tiver alguém falando assim, professora Márcia, mas o que eu vou interpretar? E é uma árvore, é um desenho só, é isso? Olha só, você vai analisar o todo, meus queridos, prestem atenção. O que você vê aí? O que temos nessa árvore, hein? Olha só, tem o quê? Os recursos didáticos, tenho aqui o material. Eu tenho uma mochila, eu tenho uma xícara com chazinho para relaxar.
Pensa bem, eu tenho um lápis, caneta para anotar, um bloco. Então, neste momento, essa aula do conhecimento é para você juntar todos os seus recursos para a nossa aula e fazer as anotações necessárias. Eita, simbora então, vamos lá de interpretação de texto verbal e não verbal. A partir de agora, nós vamos trazer exemplos aí de gêneros diferenciados, focados sempre na construção desses dois tipos de texto, o verbal e não verbal. O que isso significa? Verbal as palavras, não verbal as imagens. Vamos ver como isso fica num gênero textual específico? Vamos lá entendendo aqui já o nosso texto imagético, que está bem sereno, trazendo uma informação importantíssima. A leitura é uma viagem fantástica ao mundo do conhecimento, onde só você que lê, quer ler, tem a oportunidade de transcender. Observe aqui, Amadinho, eu tenho essa primeira imagem, um texto híbrido. Aí você pergunta, o que é um texto híbrido, Amadinho? É aquele que é construído aí com imagem e com textos, né? Palavras em imagem. E ao lado nós temos outra situação, que é um texto não verbal. Mas através dessas imagens, você já consegue identificar. Não tem a presença de palavras. Amadinho, não verbal, não vai ter palavra. O que eu tenho aí na primeira? Uma pessoa lendo, o outro também a segunda leitura. Todos aí, ó, todos fazendo uso de quê? De uma leitura. E é através da leitura que vai ampliando o quê? O nosso conhecimento na nossa interpretação. Beleza. Vamos aqui a um exemplo de Leonor Lopes Fávero. O texto aqui, na verdade, ele nos diz o seguinte: o texto, ele consiste, vamos lá, em qualquer passagem falada ou escrita, né? E aí, que forma um todo significativo, independente de sua extensão. Aqui, o recado já está dado, beleza? Mas, vamos adiante, vamos ampliar o entendimento sobre essa tipologia. Trata-se, pois, de um contínuo comunicativo contextual, caracterizado pelos princípios de textualidade. O que vem a ser esse princípio de textualidade? É a contextualização, a coesão, a coerência, a intencionalidade, a informatividade, aceitabilidade, situacionalidade e intertextualidade. Então, tudo isso junto, tá, faz essa questão da comunicação ter aí o seu fim, que é essa compreensão e entender exatamente contextualizada a mensagem, beleza? E aqui um texto imagético. É claro que você, focando na imagem, nesse texto aí não verbal, você vai para outro momento, vai para outro mundo. Olha só, vejamos aqui o espaço, o local. Vamos ver aqui esse personagem, os personagens. Olha o cenário. O que está acontecendo, né, aqui? Na verdade, a gente consegue ver que nós temos aqui algo que está nos dizendo uma mensagem com começo e meio e fim. Alguém estava lendo. E isso saltou, né, aí as palavras e veio para nos mostrar exatamente como, quando você está focado em um texto, em uma história, você fica aí ao par de conseguir descrever mentalmente o que você está lendo. Beleza? Então, isso tudo, gente, é para dizer o seguinte: os textos aqui que nós vamos apresentar, sempre, quando você estiver focado nessa parte de leitura, intrinsecamente está a interpretação, que é uma imensidão de sensações que você tem quando você está em contato com diferentes textos. E aí pode ser uma história dramática ou não, pode ser um conto, pode ser aí uma parlenda, uma lenda, mas tem que ter aí essa imensidão de sensação, ok?
A leitura é uma habilidade, é o fato de ser considerada como uma habilidade do aluno leitor. Faz com que seja comumente vista como uma virtude ou um dom, segundo Lopes, em 1989. Então, aqui, já está aqui a imagem, um livro aberto. É um livro que você vai direcionar o seu conhecimento, vai ampliar. Vai ser um leque, amado. Você vai usar a sua imaginação. Lopes entende que ter aí essa habilidade já é um dom, né, do ser humano. Uma virtude. Né? Isso é muito positivo. Legal. O texto é um todo composto por parte que se relaciona entre si. Vamos observar. Como assim, amada? Você vai aqui, nós temos uma tira. Você tem várias partes. E você vai ter que usar o quê? O todo para entendê-la. Vamos lá. Tchau, Felipe. Que você encontre uma mulher disposta a casar com você. Que você seja feliz. Uma das duas coisas. Então, o que dá para entender aí, amadinho? Pela essa história. Se for só por exemplo, se for analisar imagem e as palavras. Vamos analisar o todo para entender. Ó, tem duas pessoas, vamos ver, dois elementos, e um tá indo embora. E fala assim, tchau, Felipe, que você encontre uma mulher disposta a casar com você. Aí o outro, que você seja feliz. E os dois ficam pensando, ou uma das coisas. Será que o casamento para ele não traz felicidade? E aí? Você, qual é a imagem que você tem? Né? Para um, não traz a felicidade que dá para analisar, ou uma das coisas, que você seja feliz ou que encontre uma mulher. Não é mesmo? Beleza, e o contexto sempre, né? Fundamental. Falando em contexto, vamos ver aqui texto e contexto. Os dois caminham de braços dados, tá? Não tem como você estar aí lendo um texto sem vincular ao contexto, porque daí você vai ficar o tempo todo, não entendi, né? Não pode. Vamos ver por quê. Fogo! Chamem os bombeiros. Tem fogo, meu irmão? Não fumo. Aqui nós vamos analisar o seguinte, a palavra fogo. Em vários contextos, tá bom? Na primeira, a palavra fogo tá com significado de quê? De incêndio. A casa está pegando, incendiando. O significado real, né? De fogo mesmo, literal ali, tá? Dicionarizado. Pronto, tá pegando fogo. Fogo mesmo, de queimar. A linguagem denotativa. A linguagem do dicionário, literal. Aí a segunda fala, tem fogo, meu irmão? Aí ele fala, não fumo. Mas esse fogo, já dizer, se tem um isqueiro, tem um fósforo, entendeu? Para emprestar. Beleza? Já é um outro contexto. Mais outra aqui. Olha só a criança em cima de uma árvore. Essa criança é fogo. Será que está no mesmo sentido do primeiro exemplo e do segundo? A palavra é fogo. Mas o sentido está diferente. Esse sentido aí de fogo quer dizer o quê? A criança é o quê? Esperta. É fogo, ela é danada, não gosta nem de falar essa danada. Né? Ela gosta de brincar, ela gosta de aproveitar. Ela não fica parada, é uma criança ativa. Beleza? Esse fogo aqui está no sentido conotativo, do sentido figurado. Tá bom? Vamos lá, vamos dar a sequência aqui. Então, vocês viram aqui 3 exemplos, né? Usando a imagem. Se você falar se a criança é fogo, poxa, vou imaginar fogo mesmo literal? Não, está no sentido figurado. 3 contextos diferentes, né? Exatamente. Por isso que todos os termos, eles precisam ser observados da seguinte maneira. Os termos da língua portuguesa, nós vamos tê-los na situação conotativa e denotativa, tá? Então, falando de texto, falando de interpretação, também você precisa levar em consideração essa análise. Por quê? No sentido aí conotativo, que vamos estar falando da linguagem aí da conotação,
tanto da conotação como a denotação, nós vamos ter um significante, mais o contexto, onde nós vamos formar o significado. Né? Ali mostramos 3 contextos. Quando a gente vai ter esse significado, é a partir do contexto. Porque se você diz assim, fogo, chama o bombeiro, automaticamente você vai ouvir a expressão, mas possa ser que dependendo de onde está, a situação não vai te levar a essa compreensão, a esse significado no momento. Mas se você contextualizar, e por isso a gente trouxe a imagem, o texto imagético para isso. Assim é na leitura, assim são nas histórias. Você foca no termo. Qual é o sentido? Analisa todo o contexto que está o desenrolar da história, para você aí ter o significado. Beleza? Texto é o nome usado para designar um conjunto de palavras e frases junto formam uma unidade que faz sentido e transmite uma mensagem. Vamos aqui ver, Contexto é constituído por um conjunto de circunstâncias, como o local e o tempo, que ajuda a compreender a mensagem, como a professora ainda há pouco falou. Né? Você tem que ver o contexto, qual é a situação, qual é o ambiente, né? Para entender se está na linguagem denotativa ou conotativa. Isso faz a diferença. Beleza, olha só, essa tela é importante. Você aí tem como resumo o texto, né? Você vai ter aquela unidade que transmite uma mensagem com sentido. E contexto é um conjunto de circunstâncias, como o local e o tempo, que vão te ajudar a entender a mensagem. Tá? Tanto é que nós temos 2 textos imagéticos aqui. Vamos lá agora sobre a questão dessa associação, do que nós falamos em relação ao significante, ao significado, a partir do termo aí no sentido conotativo ou sentido denotativo. A associação textual entre significante e contexto gera o significado, podendo ser este denotativo ou conotativo, a depender do significado gerado. Beleza, vamos aos exemplos, né? Já pontuamos, conceituamos a questão do que é texto, do que é contexto, como você deve aí se comportar para fazer uma interpretação, sempre focando aí o termo vinculado a esse sentido, contextualizado para você ter o significante e compreender aí o que está sendo dito, né, na mensagem. Beleza? Então vamos lá. Texto e conhecimento de mundo. Chico Buarque e Tom Jobim. Vou voltar. Sei que ainda vou voltar para o meu lugar. Foi lá, e é ainda lá, que o hei de ouvir a cantar uma sabiá. Cantar uma sabiá. Você ouviu a mensagem? Te remeteu a algum outro texto? A alguma outra poesia? O que fez lembrar você? Voltou no século atrás? Olha só, Madinha, por isso que fala lá, ó, texto e o conhecimento de mundo. Então, se você lembrou de alguma coisa, eita, parece que eu já vi. Isso aqui parece com uma mensagem de alguém, de algum escritor. Eu já li esse texto. Dá impressão, né? Então, você já está fazendo uma relação com o outro. Olha só como facilita quando você tem um conhecimento de mundo, quando você tá com a sua bagagem aí, ó, tranquila, ó. Por isso tem que se alimentar de informações, tá? Conhecimento de mundo é isso. Vamos então avançando. E aí, que esse conhecimento de mundo vai ajudar na interpretação desta música. Gênero música é para te ajudar a entender o processo de interpretação e a importância da leitura contextualizada. Vamos de tirinha agora. Duplo contexto cria humor. Presta atenção aqui, ó. No primeiro quadro tá escrito o quê? Passa o ponto. Na segunda eu tenho uma igreja. Mudamos. Aí dizendo que mudou de endereço. Na terceira, fechado. E na quarta, o que temos aqui?
Ó, está fazendo grandes progressos, meu filho. Por que será que o pai chegou a esta conclusão? Olha só, amadinho, ó, ele tá ali, ó, lá com o violino, treinando. E o que aconteceu? Tem gente passando ponto, trocando de endereço ou que fechou, né? O progresso é o quê? Ele tá melhorando ou porque tá aumentando as pessoas indo embora, fazendo a troca de lugar de endereço? Olha aí, né? Um duplo contexto. E nesse contexto vai criar o quê? Humor. Vai ficar cômico, engraçado. Mais outro exemplo. Olha lá, um gênero carta enigmática. Então, nós temos aí já a imagem, texto verbal, texto não verbal, fazendo a construção desse gênero. E também que traz o duplo sentido. Vamos lá. Esposa, tá vindo aquele cara bêbado ali? Sim. Quem é? Há 20 anos, ele me pediu em casamento e eu recusei. E agora tá assim, desse jeito, pelos bares. Miserável. Tá comemorando até hoje. E aí, amadinho, não é cômico? Ó, duplo sentido. Tá? Aí vai da interpretação. A mulher se achando, pensando que o cara tá bebendo porque ficou como é? Na rua da amargura, né? Tá lá com a dor de Dor de cotovelo popular. Aí o outro marido que casou com ela fala assim, miserável, tá comemorando até hoje, olha lá. Quem que tá sendo feliz? Ô, situação, valha, meu Deus. Vamos lá. Bem, então, depois dos exemplos, vamos aqui agora dar dicas para você em relação à compreensão, né, que é apenas a apreensão das informações contidas no texto. Com isso, nós vamos dizer o seguinte, olha, a compreensão está diretamente vinculada aí ao texto. E aí nós temos alguns comandos, alguns termos que vão te deixar aqui certinho, ou seja na atividade, ou seja no Enem, ou seja em interpretação, você vai conseguir compreender que ali aquele comando está te perguntando algo sobre compreensão. E aí a compreensão vem diretamente das informações do texto, tá? Então, vamos lá. Existem algumas expressões que fica claro o que se quer analisar. E aí, nesse caso, é a compreensão do texto. E os termos são? Segundo o autor, o texto informa que, no texto, o autor afirma que, de acordo com o autor. Então, toda vez que aparecer, esses comandos, já sabe que será uma compreensão de texto, porque a resposta vai estar dentro do texto, tá? Compreensão contida dentro olha aí, texto, no texto. Então, é dentro. Diferente de interpretar. Vou até mudar a cor da caneta aqui, tá? Interpretar. Porque a interpretação, ela está vinculada aonde? Além do texto. Olha só. Pelo autor. Então, não é dentro do texto. O que acontece? É o olhar do leitor, né? Que ele vai estar entendendo o que o autor daquele texto quer dizer. E aí existem algumas expressões também que vão te ajudar a fazer essa interpretação. Algumas expressões, elas ficam claro, o que se quer analisar é a interpretação do texto. Algumas delas. Conforme o texto, podemos concluir. Pela leitura do texto é possível perceber, é possível inferir que através o texto permite levantar a hipótese de que conclui-se do texto que o texto encaminha o leitor para. Então, observe que a interpretação, o comando sempre terá a palavra texto. Olha aqui, conforme o texto, pela leitura do texto,
é possível inferir que através do texto, mas não está aqui, mas tinha que estar, o texto permite levantar hipótese, conclui-se do texto, o texto, então, por aqui não tem como você confundir. Interpretar é você aí, nesse caso, né, vai utilizar a experiência aí como leitor para entender as mensagens que o autor deixou no texto, tá? E aqui vamos seguindo de exemplos. Texto é verbal ou não verbal? A infelicidade é uma questão de prefixo. Guimarães Rosa. Texto 2. O que você interpreta? Qual é que está tendo a função de texto verbal e qual que é o não verbal? Mas os dois dá para tirar uma mensagem, tá? Então, os dois têm começo, meio e fim? Tem. Tem, né? Até para ser texto tem que estar completo, tem que estar redondo. Professora Márcia, o texto 2, ou seja, a imagem 2, é um texto? É um texto. É um texto não verbal. Aí você vai ver, como assim, professora? Então eu pergunto a você, aluna, que está aí sentadinho, prestando atenção aqui. Ó, qual é a mensagem que você tira desse texto 2? O que isso quer dizer? O que você visualiza aí? Muito bem. Olha só, uma cidade de pedras. O que está acontecendo, ó? Dando tchauzinho, ó. Coitada, né? Não cabe mais nesse espaço, nesse ambiente, não participa, não pode estar nessa arquitetura contemporânea. O que aconteceu, gente? Houve o progresso, houve a evolução, a cidade cresceu. Só arranha-céus. E agora, uma humilde residência com essa arquitetura do início da construção civil, nem sei o que estou falando, né? Me desculpem os engenheiros, né? Mas esse modelo, né, de casa não cabe ali, é isso que está falando. Olha lá, a leitura. E no texto 1 fala o seguinte, a infelicidade é uma questão de prefixo. Por que Guimarães Rosa está afirmando isso? Ó, a infelicidade é uma questão de prefixo. Ó, olha o prefixo aí que você já tem lá na sua bagagem do conhecimento de mundo. Já sabe. Já sabe que é o prefixo. Eu falei, prefixo, se você tira o prefixo, amadinho, o que vai acontecer? A felicidade vem. Okay. Aí é o primeiro texto verbal. Este daqui. E o texto misto, conhecido também como texto híbrido. Todos precisam sair de casa. Devem usar uma máscara. Olha. O que está acontecendo aqui? Ó, nesse período que nós aqui, ó, né? Estamos aí nesse momento, né, de prevenção. Exatamente. De cuidados. Então aqui eu tenho uma linguagem verbal, que é a parte da escrita, usando as palavras, e a linguagem visual, que faz uso da imagem. Então, é o texto híbrido. Legal e tranquilo assim. Nós estamos aí concluindo a explicação sobre leitura e interpretação. De textos diversificados, textos variados. Utilizando a linguagem verbal e não verbal. E a questão do sentido também, se é uma língua conotativo, sentido denotativo, conotativo, tudo faz parte, ajuda, auxilia na hora de interpretar e compreender o texto. Muito bem, então não esqueça lá daquelas expressões de interpretar e compreender. Muito bem. Chegou a hora do Produzindo Gênero. Vamos lá? Vamos ver o que o nosso estudante vai produzir. Ele vai produzir uma propaganda, Maginha, da obra A Marca de uma Lágrima, que é o livro da unidade 2.
Essa propaganda você vai ilustrar com desenho, pode ser colagem. Você vai usar a sua criatividade, fazendo uso também do tema de hoje, né? Linguagem verbal, linguagem não verbal e... Olha, eu sei que você vai bombar nessa atividade, porque ela é muito legal, Amadinha. Ainda mais fazer uma propaganda dessa obra brilhante que é A Marca de uma Lágrima. E eu tenho certeza que você já terminou 1, 2, 3 leituras. Ai, gente, fazer como... Olha, esta unidade já fez eu fazer 3 vezes a leitura dessa Marca de uma Lágrima. Até porque ainda corri lá para ver o filme já também. Você já viu, Madinha, o filme novamente? Não. Não? Tenho que assistir. Tem que assistir, é bem legal, tá bom? Então capricha aí, usa a linguagem verbal, não verbal bem direitinho, formula bem aí esse seu texto verbal para fazer a propaganda desse livro. Não esqueça que ele tem que estar no seu portfólio. Quiser também colocar já essa sua propaganda desse livro na sua rede social, beleza, olha lá, né? E coloca aí também o livro, tá bom? Convida aí os colegas para fazer a leitura. Veja o quanto é bom compartilhar coisas boas. E assim... A gente encerra, mas daqui a pouco retornamos com a nossa revisão. Valeu, até lá!